Olá a todos e todas, eu sou a Ivanice e vou apresentar o projeto Astrominas. O projeto Astrominas, ele tem como objetivo alcançar principalmente as meninas que estão no ensino fundamental e no ensino médio, e despertar o interesse delas para ciências. Então, para isso, a gente apresenta a ciência de forma divertida e com caráter interdisciplinar, utilizando a astronomia como agente catalisador, né, para apresentar essas outras áreas das ciências exatas, valorizando a contribuição feminina ao longo desse processo, né, que geralmente é apagada dentro das carreiras científicas de exatas, e tendo como horizonte, né, a ação dialógica dentro desse processo de aprendizagem, trazendo uma reflexão crítica ao que se está aprendendo ao longo do curso. As duas aplicações, tanto em 2020 quanto em 2021, foram em meio à pandemia, então elas foram feitas de modo online. Então, todas essas atividades apresentadas no slide estavam organizadas dentro de um site e as meninas eram divididas em grupos de WhatsApp. Então, que eram acompanhadas pelas fadas madrinhas, que eram monitoras que eram da graduação ou da pós-graduação, que incentivavam esse ambiente colaborativo entre esses pequenos grupos, né? E o senso investigativo dessas meninas. Aqui a gente tem alguns resultados de 2020. A gente teve 2 questionários, um que foi aplicado no início do curso, né, e depois no final das atividades. A gente também teve o diário de bordo das fadas madrinhas e também o mural que elas fizeram ao final de uma semana sobre o que elas aprenderam naquela semana. Aqui a gente vê que a aplicação de cotas que foi empregada em 2020 foi extremamente importante para a gente atingir uma diversidade de alunas. E aqui a gente tem uma nuvem de palavras sobre o que elas mais gostaram no Astrominas. Aqui a gente tem o alcance geográfico do projeto, que apesar de concentrado aqui na região sudeste, a gente conseguiu alcançar vários estados do país. E aqui um dos principais resultados, que é a mudança da percepção delas sobre a carreira de exatas, se elas, depois do Astrominas, se elas estão mais propícias a fazer uma faculdade de exatas, e aqui a gente vê que sim. Com a análise de todos esses dados, né, a gente fez algumas mudanças para a segunda aplicação, então a gente teve mais palestras sobre as questões de gênero, tendo maior integração com a parte de ciências humanas para dar um maior enfoque, com maior profundidade sobre essas questões. A gente teve um aumento das cotas e os murais eles se tornaram temáticos ao final de cada semana, para que elas pudessem trabalhar mais a interdisciplinaridade e poder correlacionar todos esses conteúdos vistos na semana. A gente também teve uma diminuição no número de semanas, então de 5 semanas foi para 3, mas a gente manteve o mesmo número de atividades. A gente acha que é por isso que a gente teve uma quantidade um pouco maior de evasões nessa segunda edição, e também é porque o calendário das escolas estavam desincronizados, então alguma das meninas, várias delas na verdade, não estavam de férias como era programado inicialmente, né, que na segunda edição ela foi aplicada em julho. E na segunda edição a gente teve um aumento do número de inscrições e um pouco de aumento do número de participantes. A gente vê que o Astrominas tem um grande impacto a curto prazo, né, nessa apresentação da ciência para essas meninas, de ter o maior contato com as ciências, e de uma maneira diferente, né, que é numa perspectiva feminina, que faz com que ela tenha uma sensação de pertencimento, né, a esse mundo da ciência um pouco maior. E a médio e longo prazo, a gente pode ter, né, essa mudança na escolha da carreira dessas meninas que participam do projeto, a gente pode ter um contato futuro com essas meninas para poder ver se elas de fato escolheram uma carreira nas exatas, e a gente pode também fazer um acompanhamento das fadas madrinhas que participam, que em sua maioria são alunas de graduação, para ver se de alguma forma isso afetou na permanência delas dentro da universidade. A gente vê também que em manter esse sistema remoto para os próximos anos, pela facilidade de aplicação e por a gente poder alcançar muitas outras meninas fora desse enfoque aqui de São Paulo. Mas a gente pode pensar também em ações presenciais, principalmente pensando no papel do Astrominas na mudança da cultura escolar e acadêmica, né, de acompanhar o impacto em pequenos grupos, de como que essa menina que depois passou para o Astrominas, como ela pode contribuir para o aprendizado dos seus colegas da sala de aula e com a sua relação com esses professores, que é importante também ver a figura dessas meninas como protagonistas dentro desse processo. Aqui são as mulheres por trás do Astrominas, algumas das referências, e muito obrigada.